Trazer aqui para a nossa conversa Bruno Corano, nosso convidado de toda quarta-feira, também é comentarista do Manhattan Connection. Bruno Corano, bem-vindo mais uma vez, uma ótima tarde para você. Olá, Maurílio. Olá, Saravalli. Prazer estar aqui com vocês de novo. A gente que agradece. Bruno, eu queria começar, a gente estava num assunto mais doméstico aqui, mas a gente queria trazer de volta aquela discussão sobre hoje, as falas de Jerome Powell, novamente alguma preocupação aí em relação à possibilidade de alcançar a meta de inflação, a importância ainda de monitorar esses dados nos próximos meses, antes de fato, anunciar o corte de juros tão esperado, de uma certa forma, pela economia. E essas falas ajudaram aqui no Brasil em relação ao câmbio. Hoje foi um dia em que o dólar esticou bastante, principalmente de manhã nas negociações. E à tarde, depois das falas de Jerome Powell, inclusive o dólar virou de patamar e voltou a cair numa correção importante em relação a ontem. Ele, de fato, não trouxe nenhuma informação nova, mas o fato de falar o que ele falou neste momento atual, nesse movimento atual do mercado, ajuda o mercado a precificar melhor os próximos passos e a entender melhor as decisões tomadas? Acho que se ele tivesse trazido informações novas relevantes, sim. Mas, como você mesmo disse, o discurso dele não teve nenhuma grande novidade, embora ele insista em acenar dizendo o seguinte: vejo que se os indicadores contribuírem, teremos reduções, que é o que ele já vem falando, mas o que eu quero chamar a atenção é que, num determinado momento, se acreditou que isso pudesse vir em março. Março já até acabou. E ele fala que ele precisa de amostragem, vamos chamar assim. Então, se a gente considerar que isso seria algo, no mínimo, em torno de 3 ou 4 meses de sinais claros de melhoria em relação à queda da inflação, a gente está falando aí de nada antes do que agosto, setembro. Então, eu acho que a perspectiva que fica é que, com sorte, é para o fim do ano, né? O primeiro semestre já foi aquela ilusão de julho. Bom, se falava em março, mas a ilusão de julho eu desconsidero, não acho que seja possível, a não ser que os indicadores eles mudem radicalmente. E isso não está acontecendo porque a gente está num cenário de inflação persistente, né? Não se sabe ainda se é exatamente igual no início dos anos 90, mas a gente tem uma série de sinais que mostram que a inflação está persistente, a economia segue aquecida, em inúmeros setores, praticamente não tem desemprego. Então, tem uma combinação aí muito atípica. Só o tempo nos dirá o que vai acontecer. Agora, você comentou se isso ajuda a precificar. O mercado é muito irracional, né? Ele fica tentando até interpretar as linhas e as palavras no relatório do comitê, tanto no Brasil quanto lá fora. Então, eu acho que não é nem que ajuda, acho que é importante o Banco Central se manter, se manter no sentido público, né, dizendo o que pensa, mas eu não acho que isso contribua, nem, especialmente não contribui negativamente, lógico, mas também não contribui positivamente no sentido de permitir alguma visão futura mais clara, pelo menos não com esse nível de discurso imparcial, que é o que vem sendo utilizado. Falando de talvez um assunto esteja correlacionado, a gente está vendo o ouro, né, batendo máximas recentes aí. E a gente fica procurando, né, respostas do porquê desse ouro. E não é um movimento de hoje, né, nem desse ano. Se a gente olhar nos últimos 5 anos, o ouro vem se valorizando aí quase 100% nos últimos 5 anos, né, um pouco menos, mas bastante forte. E aí eu quero entender justamente isso. Será que
é um efeito político ou geopolítico? Por exemplo, eu estou fazendo conspirações aqui, tá? Mas um possível cenário de vitória do Trump fica mais desgastada a relação dos Estados Unidos e China e é melhor se proteger? O investidor americano está preocupado com a dívida americana? Enfim, qual que é o grande motivo que você vê, né? E vários bancos centrais, né, procurando aumentar suas reservas em ouro, e a gente não tem o reflexo, é o preço, né? O preço batendo recorde aí, pelo menos nos últimos 5 anos, talvez até histórico, né, Maurílio? É um ponto importante. E, de novo, acho que quem direto e indiretamente acaba determinando o preço de ouro, em algum momento é a economia norte-americana, ou a preocupação em relação à economia norte-americana, ou o dólar em si. Como é que você vê, ou esse assunto tem transitado aí junto aos americanos, ainda sendo uma reserva importante e segue uma trajetória de valorização nessa commodity? Na teoria econômica, poucas coisas sobrevivem à inflação. Entre elas, negócios, né, empresas, o valor das empresas ele é corrigido, imóveis também são corrigidos, ações, equities, também são corrigidas. Esses seriam os 3 principais. Em quarto lugar, vem justamente o ouro, que é um ativo para que você possa superar momentos de instabilidade. Ao longo de décadas, ele demonstra recuperação de valor. Então, se a gente olhar os 5 últimos anos, lógico que é uma boa amostragem, mas se a gente estender essa linha, a maior parte dessa valorização é o que eu chamaria só de correção. Ele está correndo atrás da inflação dos últimos anos, recuperando o seu valor. Essa corrida, né, que o pessoal gosta de chamar de rally, faz em alguns momentos essa curva passar do limiar, que vamos dizer seria o valor justo, o fair value, o que é normal em todo ativo que é escasso e é negociado, mais demanda, o custo sobe. Eu não acho que eu acho que o cenário geopolítico global contribui um pouco, porque faz alguns bancos centrais quererem diversificar. A entrada do Trump, logicamente, traria mais instabilidade nessa relação Estados Unidos-China, mas eu não acho que seja isso que esteja motivando. Ao contrário, a China está num momento fragilizada, né? Até que fique claro qual que é a real situação da economia chinesa para frente e qual a real situação da economia chinesa frente aos problemas no setor imobiliário. Eu não acho que ela teria capacidade de ter essa interferência. De qualquer forma, para fechar, eu acho que é positivo ver o ouro corrigindo e mantendo o seu valor, que é o que se espera desse tipo de ativo. Mas eu acho que a gente precisa de mais prazo para ter um diagnóstico mais claro qual é a razão exata desse comportamento momentâneo. Bruno, para fechar, hoje tivemos uma queda novamente aqui nas redes sociais da Meta, inclusive WhatsApp, inclusive Instagram e Facebook. Então, sua última mensagem aqui para a gente com a sugestão de pauta acabou ficando no meio do caminho. Eu vi que tinha uma sugestão, mas depois, quando eu fui acessar, o computador já estava travado e não funcionou. Então, eu quero deixar você à vontade para o último assunto, para o último comentário, o que você quiser trazer. Ou até esse comentário, né, da meta que não para de cair, né? Ou se quiser falar sobre isso também, fique à vontade, porque o dia aqui hoje foi tenso em relação às redes sociais. Realmente teve instabilidade no WhatsApp. Eu só percebi por causa do WhatsApp, mas durou bem pouco, pelo menos aqui, literalmente menos de 10 minutos. Não sei como foi no Brasil. E eu faria só 2 comentários complementares interessantes. O primeiro deles é que o Spotify vai subir ainda mais os seus valores em alguns mercados. São 5 mercados inicialmente que eles vão puxar o preço para cima de $1 a $2. Inglaterra, Austrália, aqui nos Estados Unidos e outros 2 países bem pequenos, entre eles Gana e mais um que eu não me lembro o nome agora. Isso é a busca do Spotify para realmente equilibrar as contas. Então,
Eu gosto de ver quando essas startups de tecnologia chegam ali na reta final e tem que fazer o caixa fechar, porque, no fundo, é o objetivo de qualquer uma delas, né? Então, esse é um comentário. E, para fechar, e essa é uma deixa para o Saravalli, que eu sei que ele gosta desse universo, a Ambima fez mais uma pesquisa e é triste de constatar que o investimento mais conhecido e preferido dos brasileiros, de forma geral, ainda é a poupança. É quase assim, inacreditável. E não só isso, essa pesquisa demonstra como a imensa maior parte das pessoas não tem absolutamente nenhum conhecimento sobre investimento. Nada, nem o básico. Eles não sabem nem o que é um CDB. E eu acho isso, sim, uma oportunidade para que formadores de opinião, como a própria BMC, Saravalli e eu, a gente possa ir levando essa mensagem, esse conhecimento, mas, ao mesmo tempo, preocupante, chocante, porque, a não ser que a pessoa viva no meio do mato, numa tribo, todo mundo precisa saber lidar com dinheiro. E as pessoas não terem... E por menos que você tenha, em algum momento você vai ter alguma reserva. R$ 200, R$ 500, alguma coisa. E você não ter o mínimo de conhecimento de produtos, alternativas e educação financeira é a certeza de um futuro miserável. Só para transferir devolver para o Saravalli, ontem eu estava conversando com a mãe de um amigo meu de infância que está com 70 anos e a pergunta dela era assim: como é que eu faço para não ter que trabalhar até o resto da minha vida? E ela desenhou o cenário dela. E basicamente eu não disse isso, porque senão eu ia deixar a senhora depressiva e com vontade de se suicidar, mas eu disse: a senhora não vai conseguir se aposentar e ter a vida tranquila, porque não existiu planejamento. Então, não tem como agora, aos 70 anos, ter prazo para se estruturar algo que leva-se décadas. Então, aquela frase que nunca é tarde, para alguns aspectos no universo financeiro, sim, muitas vezes é tarde. Então, eu torço só para a educação financeira ser cada vez mais disseminada no país. Eu acho que isso vai ajudar tudo, a economia, e vai fazer um canal como a BMC, que é voltado para finanças, prosperar. Mas eu sei que o Saravalli também milita fortemente nesse universo. E eu estou curioso para ouvir a opinião dele também. É um muito bom ponto. É um trabalho, acho que, de formiguinha, né? Um trabalho diário, que envolve, acho que, dezenas, centenas de pessoas, de agentes aí, sejam profissionais que estão em bancos, corretoras, até influenciadores, né? Educadores financeiros. E hoje, acho que até assim, um trabalho da BMC News, né, seu, que vocês fazem no Manhattan, nas redes sociais, é muito isso, né? Porque hoje a gente tem muita informação muito rápida, mas também a gente tem ainda, infelizmente, muita coisa ruim, né, por aí, muito conflito de interesse, até às vezes aqui no Brasil, infelizmente, muitos crimes, né, envolvendo pirâmides. E o nosso trabalho aqui é levar informação boa, de qualidade e gratuita para todos, né? Mas a gente sabe que é um trabalho contínuo, e é um trabalho, como assim, esses números aí expressam que tem um longo caminho para ser feito, né? Mas acho que, assim, a gente critica muito, mas a nossa CVM aqui, ela é muito ativa na parte de educação, ela tem muito conteúdo bacana, então a gente também tem que saber explorar, né, os órgãos reguladores, né, no seu lado positivo, e acho que também reconhecer que a gente melhorou bem, né? Assim, o número ainda chama atenção, estranheza, né? Às vezes você fala, pô, como é que pode ainda ter tanto recurso, as pessoas não conhecerem outras alternativas de investimentos, mas também melhorou bem, né? Tivemos boas evoluções aí no mercado de capitais, né? Até pelos números na Bolsa, né? Não acho que todo mundo vai para a Bolsa, nem deveria ir para a Bolsa, todo brasileiro, mas tivemos algumas evoluções, né? Então, acho que de 0 a 10, é importante que a gente saiu do zero, né? Mas temos um caminho longo ainda para percorrer em educação financeira, né? Acho que é um pouco desse desafio diário aqui que a gente tem aqui em todos os canais, né?
Maravilha. Bruno, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. A gente se vê novamente no domingo. Um abraço. Eu que agradeço, um ótimo programa aí para vocês. Um abraço, obrigado.